Fala número 1, beleza? Eu sou o Cláudio Barbosa, seu professor de Química. Bora comigo! Nós vamos dividir esse cálculo estequiométrico em 6 casos. Quais são os 6 casos? Relações simples. O que são relações simples? É aquele caso onde o exercício vai te fornecer um dado e vai te fazer uma pergunta. Simples assim. Por isso que a gente chama de relações simples. Reações sucessivas, vamos trabalhar com grau de pureza, vamos trabalhar com rendimento da reação, vamos trabalhar com reagente em excesso e para finalizar, a gente vai trabalhar com volume fora da CNTP, porque aquele 22,4 litros só pode ser usado para gases que estão na CNTP. Para os gases que estão fora da CNTP, aí a gente vai ver no 6º caso. Muito bem, então nós vamos começar pelo primeiro caso, só que antes disso nós vamos ver o passo a passo do cálculo estequiométrico. Quais são os passos que você vai seguir para ser feliz na resolução dos exercícios de cálculo estequiométrico? Então vamos comigo. O primeiro passo, você vai escrever a equação química devidamente balanceada. E é aquilo que eu te falei, 90% dos exercícios de cálculo estequiométrico, ele já te dá essa equação devidamente balanceada. É importante que ela esteja balanceada, porque os coeficientes estequiométricos que nós usamos para fazer o balanceamento, eles nos dão a proporção molar. E é essa proporção molar que nós vamos usar como referência para efetuar os cálculos. Então, no primeiro passo, você vai escrever a equação química devidamente balanceada, você vai sublinhar o que foi dado e o que foi pedido do exercício. Então, nós vamos fazer o cálculo estequiométrico cadenciadinho, com 4 passos. Primeiro passo, você vai escrever a equação devidamente balanceada, você vai ler o exercício e marcar. Você vai sublinhar nessa equação o que o exercício deu e o que o exercício pediu. Muito bem. Na segunda linha, o segundo passo, você vai estabelecer uma proporção em mols para as substâncias que você sublinhou no primeiro passo. Então, no segundo passo, você vai estabelecer uma proporção molar entre o que foi dado e o que foi pedido do exercício. O terceiro passo, a terceira linha, você vai estabelecer entre as substâncias sublinhadas uma conversão de seus números de mols em massa, número de moléculas, volume e etc., conforme o que foi dado e pedido pelo exercício. Então, no terceiro passo, você vai pegar a proporção molar, que coincide com o número dos coeficientes estequiométricos, e fazer conversões, igual nós fizemos anteriormente. Nós vamos converter mol em massa, em número de moléculas ou em volume, dependendo de cada exercício. E na última linha, ou seja, o quarto passo, você vai escrever o que foi dado e o que foi pedido pelo exercício. Depois de colocar o que foi dado e o que foi pedido, você vai fazer uma regrinha de 3 com o que foi dado e o que foi pedido do exercício. Não, professor, muito complexo? Não é não, eu vou te ajudar. Vem comigo, é tranquilo. Você vai ver que é fácil. Não sai daí, fica aí comigo. Vamos lá. Turma, então no primeiro caso, que é o que a gente chama de relações simples, são aqueles exercícios onde o exercício fornece um dado e te faz uma pergunta. Então, a partir de agora, não tem mais teoria, é só praticar nos exercícios. Então, para praticar esse caso,
nós vamos fazer esse exercício aqui, que inclusive é um exercício que caiu no Enem. O exercício fala assim, ó: para se obter o metal cobre usado como fiação elétrica a partir da ustulação do seu minério, chamado calcocita. Ustulação. O que é ustulação? Ustulação nada mais é do que uma combustão de um composto que tem enxofre na sua estrutura. Veja você que o minério de cobre é um sulfeto, ele tem enxofre na sua estrutura. A combustão de composto que tem enxofre é chamado de ustulação. Então, se você estiver andando na rua e um tarado te perguntar o que é ustulação, você vai dizer para ele que é a combustão de compostos que têm enxofre na sua estrutura. Pelo fato do minério de cobre ter enxofre na estrutura, a combustão dele é chamada de ustulação. Muito bem. Que é o aquecimento do minério na presença do oxigênio, conforme a equação representada a seguir. Então ele deu a equação. Via regra, quando ele não falar que quando a reação não estiver balanceada, via regra, ele vai falar para você no exercício, conforme a equação não balanceada. Se ele não falar nada, subentende que ela já está o quê? Balanceada. Mas não custa nada checar para ver se isso é verdade. No primeiro membro, nós temos 2 átomos de cobre. No segundo membro, também temos 2 átomos de cobre. No primeiro membro, temos 2 átomos de oxigênio. No segundo, também temos 2. No primeiro membro, temos 1 átomo de enxofre. No segundo, também temos 1 átomo de enxofre. Então, a equação que representa a reação de ustulação do minério, ela está devidamente balanceada. Mas não se preocupe com isso, porque via regra, quando não estiver balanceada, ele vai citar isso para você no exercício. Aí ele deu as massas molares do cobre e do enxofre, 63,5 e 32. Ele fala, considerando-se uma reação de rendimento de 100%. Isso foi excesso de zelo de quem fez o exercício. Quando o exercício não citar nada sobre rendimento, subentende que ele é 100%. Então não precisava de ter colocado aqui. Então quando você for fazer um exercício de cálculo estequiométrico e ele não citar o rendimento, fica subentendido que o rendimento é de 100%. Então isso aqui a gente chama que é um excesso de zelo de quem fez o exercício. Na obtenção de 10 mols de cobre, a quantidade em gramas do minério necessário será de... Turma, olha só, o conselho que eu te dou, presta atenção, cálculo estequiométrico não faça com regra de 3 solta. Ah, professor, mas é mais rápido. Mas a probabilidade de você errar é grande. Então faça os exercícios de cálculo estequiométrico seguindo aqueles 4 passos, as 4 linhas que eu te mostrei. Como é certeza que vai aparecer cálculo estequiométrico no Enem, não custa nada você caprichar mais nesses exercícios, porque é uma questão garantida. Então você vai enjoar de ver eu falar daqui para frente nas 4 linhas, nos 4 passos para se resolver um cálculo estequiométrico. Quais são as 4 linhas? Turminha, na primeira linha eu vou escrever a equação e ela já foi dada para você. Você só vai ter o trabalho de anotar ela na primeira linha. Na segunda linha eu vou fazer uma proporção. E essa proporção, em todos os casos, é uma proporção em mols. Só que antes de fazer a proporção em mols, você vai ler o exercício para filtrar 2 coisas. Quais são essas 2 coisas, professor? O que ele deu e o que ele pediu.
Vamos ler o exercício com atenção? Não se preocupe com as palavras bonitas do exercício. Você vai ler o exercício e vai filtrar duas coisas: o que foi dado e o que foi pedido. Então, se você leu o exercício com atenção, você vai ver que ele deu 10 mols de cobre. Você vai lá na equação, marca o cobre e escreve o que ele deu. Mol. Não fica com preguiça. Escreve o que ele deu. É isso que nós vamos ter como referência no cálculo. O que ele pediu? Ele pediu a quantidade em gramas do minério. E lá em cima ele falou que o minério é o Cu2S, ó, é o sulfeto. Então eu vou marcar o minério e vou escrever o que ele quer, que é a massa. Ele quer a quantidade em gramas. E nós sabemos que grama é unidade de massa, ó. Então ele quer a massa do minério. Beleza. Anotei a primeira linha, a equação, li o exercício, sublinhei na equação o que ele deu, escrevi o que ele deu, mol. Sublinhei o que ele quer, escrevi o que ele quer, que é a massa. A partir do que foi dado e do que foi pedido, a gente vai fazer o cálculo estequiométrico. Então veja você que na segunda linha nós vamos fazer uma proporção em mols. E esse número de mol, ele sempre coincide com o número do coeficiente. E quando não tiver coeficiente ao lado da substância, subentende que ele é 1. Então o coeficiente do sulfeto é 1. Coeficiente 1 vale 1 mol. O coeficiente do cobre é 2. Coeficiente 2, 2 mols. Portanto, essa reação, para cada 1 mol do minério, eu vou produzir 2 mols do cobre. Feito isso, nós vamos para a terceira linha fazer uma conversão. E para fazer a conversão, você vai lembrar daquilo que eu te ensinei lá atrás. 1 mol de qualquer substância está para a sua massa molecular em gramas, que contém 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, que ocupa 22,4 litros se for gás e tiver na CNTP. Vamos sair daqui já pronto? Repete comigo. 1 mol de uma substância está para a massa molecular em gramas, que contém 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, que ocupa 22,4 litros. Então vem comigo. O que nós temos do sulfeto? 1 mol. O que ele deu? Massa. O que eu tenho? 1 mol. O que ele deu? Massa. Então a minha conversão vai ser de mol para massa. E nós sabemos que 1 mol está para a massa molecular em gramas. E como calcular essa massa molecular? É a soma das massas atômicas, ó. Nós temos 2 cobre e 1 enxofre. A massa atômica do cobre, ele deu 63,5. 2 vezes 63,5. Nós temos 1 enxofre. A massa atômica do enxofre, ele deu 32. Somando todo mundo, dá 159 gramas por mol. Cada 1 mol tem 159 gramas. Então, convertendo mol para massa, nós vamos ter que 1 mol do sulfeto, que é o minério citado no exercício, equivale a 159 gramas. Beleza? Do cobre, o que nós temos? Mol. O que ele deu? Mol. Turma, o que eu tenho? Mol. O que ele deu? Mol. Está na mesma unidade, ó. A proporção molar e o que ele deu, ó, está na mesma unidade. Então significa que não precisa converter. Você desce o valor, 2 mols. Portanto, para cada 1 mol do minério, nós produzimos 2 mols do cobre, que equivale a dizer que para cada 159 gramas do minério, produzimos 2 mols do cobre. Feito isso,
nós vamos para a segunda linha, aliás, para a última linha, para a quarta linha, colocar os dados e os pedidos do exercício. O que ele deu? Ele deu 10 mols do cobre. O que ele quer? A massa do minério, X. Feito isso, você vai multiplicar cruzado nas duas últimas linhas. Antes de multiplicar cruzado, insisto, os vestibulares não permitem o uso de calculadoras. Então, antes de multiplicar cruzado, faça simplificações. Professor, como é que eu vou aprender a fazer simplificações? Com o tempo. Você tem que insistir na simplificação. Não dá para fazer as contas sem simplificar. Até dá, mas você vai perder muito tempo. Então não custa. É uma questão de você fazer os exercícios em casa sem calculadora. Veja você, 2 e 10, ó. 2 por 2 dá 1, 10 por 2 dá 5. X vezes 1 dá X, 5 vezes 59, você vai achar uma bagatela de 795 gramas e vai chegar com alegria e satisfação na letra B. Fala a verdade, não é fácil? É fácil e é questão garantida no seu Enem, beleza? Vem comigo, vamos praticar, vamos fazer mais um exercício. Ele fala, durante o processo de fermentação das uvas, seus açúcares são transformados em etanol. Etanol é um álcool bastante versátil, é usado como combustível, é usado nas bebidas alcoólicas, é usado nos perfumes e é também o álcool que nós usamos no combate ao Covid-19. Ok, esse processo pode ser representado pela equação. Como ele não falou nada, subentende que ela está o quê? Balanceada. Considerando que a reação tem um rendimento total. A massa de açúcar necessário para sintetizar 414 gramas do etanol é de aproximadamente. Então, de novo, ó, 4 linhas. Fala comigo, vamos sair daqui pronto. Quais são as 4 linhas? Equação, proporção, conversão, dados e pedidos. Na primeira linha, eu vou copiar a equação que foi dada. Na segunda linha, faremos uma proporção em mols. Antes de fazer a proporção em mols, nós vamos ler o exercício e sublinhar o que foi dado e o que foi pedido. Veja você que ele deu 414 gramas do etanol. Etanol é o álcool, é o C2H5OH. Eu vou marcar o álcool e escrever o que ele deu. 414 gramas. Grama é a unidade de massa. O que ele quer? A massa do açúcar. Vou marcar o açúcar e escrever o que ele quer, que é a massa. Lembrando que quando não tiver coeficiente na substância, é porque a proporção, o coeficiente estequiométrico é 1. Coeficiente 1 vale 1 mol. Coeficiente 2 vale 2 mols. Então, para cada 1 mol do açúcar, eu vou produzir 2 mols do álcool. Na terceira linha, nós vamos fazer a conversão. Veja você que do açúcar eu tenho a proporção molar, 1 mol. Do açúcar, ele quer a massa. Então, eu vou pegar esse 1 mol, vou converter para massa. Lembrando que 1 mol está para a massa molecular em gramas. Calculando a massa molecular, somando as massas atômicas, eu vou chegar no valor de 180 gramas por mol. Ou seja, cada 1 mol tem 180 gramas. Ó. Então, 1 mol equivale a 180 gramas. Vou pegar esses 2 mols e vou converter eles para massa. Ó. Eu tinha proporção molar e ele deu a massa. Então, eu vou converter mol para massa. Lembrando que 1 mol está para a massa molecular em gramas.
que vale 46 gramas por mol. Como que eu achei esses 46 gramas por mol? Somando as massas atômicas, ó. Eu tenho 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio. Aqui você vai arrumar para mim, pessoal. Apareceu 5 aqui, mas na verdade são 6 átomos de hidrogênio, ó. 5 mais 1, 6. Mais um oxigênio. Somando todo mundo, eu vou achar a massa molecular em gramas de 46 gramas por mol. Beleza? Então, ó, 1 mol está para 46 gramas. 2 mols vai dar 2 vezes 46 gramas. Não multiplica, deixa assim, porque a gente vai fazer regra de 3. Na última linha, na quarta linha, você vai colocar os dados e os pedidos do exercício. O que ele deu? 414 gramas do álcool. O que ele quer? A massa de açúcar, X. Aí é só multiplicar cruzado. Antes de multiplicar cruzado, proponha simplificações. Por exemplo, 2 por 2 dá 1. 180 por 2 dá 90. Já facilitou bastante as suas contas. Multiplicando cruzado, eu vou chegar com alegria e satisfação no valor de 810 gramas. Novamente, a letra correta, letra B. Ah, professor, então quer dizer que todos os exercícios de cálculo estequiométrico da letra B? Claro que não, foi uma coincidência, né, pessoal?